Enquanto milhões de brasileiros sofrem em prisões superlotadas, insalubres e desumanas, uma situação completamente diferente se desenrola nos bastidores do sistema penitenciário brasileiro. Estamos diante de um cenário que poucos têm coragem de analisar com profundidade, mas que revela muito mais do que aparenta à primeira vista. A chamada prisão de Jair Bolsonaro não é apenas uma questão de condições carcerárias diferenciadas. É um jogo de xadrez político onde cada movimento foi cuidadosamente calculado, onde cada reclamação tem um propósito estratégico e onde a verdadeira natureza do poder se manifesta de forma cristalina para quem está disposto a enxergar além da superfície. Vamos começar entendendo o cenário completo. Jair Bolsonaro está detido em uma cela que, para a grande maioria da população brasileira, seria considerada não apenas confortável, mas luxuosa. Estamos falando de um espaço equipado com televisão para que ele possa acompanhar noticiários e manter-se informado sobre tudo o que acontece no cenário político nacional e internacional. Há um frigobar à disposição, garantindo que ele tenha acesso a bebidas geladas e alimentos refrigerados sempre que desejar. O ar-condicionado funciona ininterruptamente, mantendo a temperatura em níveis agradáveis, algo que milhões de brasileiros não têm nem mesmo em suas próprias casas. A assistência médica está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronta para atender qualquer necessidade de saúde que possa surgir. Visitas de familiares são permitidas 2 vezes por semana. E não estamos falando de visitas rápidas através de grades, mas encontros em condições relativamente dignas. Até mesmo a alimentação é especial, com refeições enviadas por sua própria família, garantindo que ele não precise consumir a comida padrão do sistema prisional. Agora pare e pense por um momento. Quantos brasileiros têm esse nível de conforto em suas próprias residências? Quantas famílias conseguem manter ar-condicionado ligado o dia todo? Quantas pessoas têm acesso à assistência médica disponível 24 horas? A resposta é simples e brutal. A grande maioria não tem. Estamos falando de uma realidade completamente desconectada da vivência do cidadão comum, mas que se torna ainda mais chocante quando contrastada com as condições enfrentadas pelos demais presos do sistema penitenciário brasileiro. A realidade carcerária brasileira é uma das mais cruéis e desumanas do mundo. Celas superlotadas, onde 10, 15, às vezes 20 pessoas dividem um espaço projetado para 4. Calor sufocante, sem nenhum tipo de ventilação adequada, transformando os ambientes em verdadeiras saunas, onde os presos precisam encontrar formas criativas apenas para conseguir respirar. Ausência de vasos sanitários adequados, forçando dezenas de pessoas a compartilharem instalações precárias e degradantes. Insalubridade generalizada, com proliferação de doenças, infecções e condições que colocam em risco a vida dos detentos diariamente. E o mais absurdo, quase 200 mil brasileiros estão encarcerados nessas condições sem sequer terem uma sentença definitiva, aguardando o trânsito em julgado de seus processos, ou seja, tecnicamente ainda são presumidamente inocentes perante a lei. Mas voltemos à situação de Bolsonaro. Desde o primeiro dia de sua detenção, não se passa 24 horas sem que surja uma nova reclamação, uma nova exigência, uma nova demonstração de insatisfação com as condições que lhe são oferecidas. O próprio Flávio Bolsonaro, seu filho e senador da República, manifestou estranheza com o fato do pai estar numa sala trancada à chave, como se isso fosse algo surpreendente ou inadequado para alguém que está cumprindo pena por crimes graves contra o Estado brasileiro. A ironia dessa declaração é tão profunda que quase passa despercebida. Sim, prisão significa estar trancado. Essa é literalmente a definição de encarceramento. Mas a narrativa sendo construída tenta transformar isso em algo questionável,
algo que deveria causar indignação. E agora surge uma nova exigência que exemplifica perfeitamente o padrão que está sendo estabelecido. O ar-condicionado do espaço adjacente à cela de Bolsonaro produz um ruído que, segundo sua defesa, o incomoda e atrapalha seu sono. Vamos absorver isso por um momento. Milhões de brasileiros não têm ar-condicionado. Milhões dormem com calor insuportável. Milhões acordam durante a madrugada por causa de mosquitos, barulhos da vizinhança, tiroteios em comunidades, preocupações com a sobrevivência do dia seguinte. Mas para Bolsonaro, o som de um ar-condicionado é um problema que merece atenção jurídica formal, que justifica uma petição ao Supremo Tribunal Federal que requer providências imediatas. A defesa solicitou oficialmente ao ministro Alexandre de Moraes que seja realizada uma adequação do equipamento, isolamento acústico, mudança de layout ou outra solução equivalente para eliminar o ruído, garantindo assim condições adequadas de repouso e permanência no local. Leiam novamente essa frase: adequação de equipamento, isolamento acústico, mudança de layout. Estamos falando de exigências que empresas de classe mundial fazem ao projetar escritórios corporativos premium, não de demandas de um preso condenado a 27 anos e 3 meses de reclusão por crimes gravíssimos contra a nação brasileira. E por que crimes Bolsonaro está preso? Não estamos falando de delitos menores ou controversos. Estamos falando de uma tentativa de golpe de Estado, um dos crimes mais graves que podem ser cometidos em uma democracia. O plano incluía o assassinato do presidente eleito, de seu vice e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Deixe isso penetrar completamente em sua consciência. Um plano para assassinar autoridades eleitas democraticamente e derrubar as instituições republicanas. Isso não é retórica política, não é exagero de opositores, são fatos estabelecidos por investigação exaustiva e comprovados por evidências concretas que levaram à sua condenação. Durante todo o processo, Bolsonaro teve amplo direito à defesa. Ele contratou uma equipe milionária de advogados, alguns dos melhores e mais caros profissionais do direito brasileiro. Teve acesso a todos os recursos legais disponíveis, pôde examinar cada documento, questionar cada testemunha, apresentar todas as provas que desejasse. Inclusive, foi oferecido a ele a oportunidade de se defender pessoalmente diante do ministro relator de seu caso, uma chance que poucos brasileiros teriam em situações semelhantes. E o que ele fez com essa oportunidade? Preferiu fazer gracinha, tentando ridicularizar o processo ao convidar o ministro para ser seu vice numa chapa presidencial imaginária no reino mítico de Ratanabá. Essa atitude não foi espontânea ou ingênua. Foi uma tentativa deliberada de deslegitimar o processo, de transformar um julgamento sério sobre crimes graves em uma piada, em um circo midiático. Essa estratégia de ridicularização não é nova nem exclusiva de Bolsonaro. É uma tática clássica usada por aqueles que, sabendo-se culpados e sem argumentos sólidos para sua defesa, tentam desviar a atenção do mérito da acusação para o processo em si, buscando minar sua credibilidade através do escárnio e da provocação. E agora surge uma nova exigência que exemplifica perfeitamente o padrão que está sendo estabelecido. O ar-condicionado do espaço adjacente à cela de Bolsonaro produz um ruído que, segundo sua defesa, o incomoda e atrapalha seu sono. Vamos absorver isso por um momento. Milhões de brasileiros não têm ar-condicionado. Milhões dormem com calor insuportável. Milhões acordam durante a madrugada por causa de mosquitos, barulhos da vizinhança, tiroteios em comunidades, preocupações com a sobrevivência do dia seguinte. Mas para Bolsonaro, o som de um ar-condicionado é um problema que merece atenção jurídica formal, que justifica uma petição ao Supremo Tribunal Federal que requer providências imediatas.
A defesa solicitou oficialmente ao ministro Alexandre de Moraes que seja realizada uma adequação do equipamento, isolamento acústico, mudança de layout ou outra solução equivalente para eliminar o ruído, garantindo assim condições adequadas de repouso e permanência no local. Leiam novamente essa frase: adequação de equipamento, isolamento acústico, mudança de layout. Estamos falando de exigências que empresas de classe mundial fazem ao projetar escritórios corporativos premium, não de demandas de um preso condenado a 27 anos e 3 meses de reclusão por crimes gravíssimos contra a nação brasileira. E por que crimes Bolsonaro está preso? Não estamos falando de delitos menores ou controversos. Estamos falando de uma tentativa de golpe de Estado, um dos crimes mais graves que podem ser cometidos em uma democracia. O plano incluía o assassinato do presidente eleito, de seu vice e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Deixe isso penetrar completamente em sua consciência. Um plano para assassinar autoridades eleitas